E aí, alunos? Silvio Santos, professor aqui de Ciências com vocês, dando continuidade à nossa disciplina, dando continuidade ao nosso assunto aí, né? O conteúdo que a gente está discorrendo durante essas últimas aulas, que são os tecidos, o grupo das plantas. Nós falamos aí sobre as características gerais das plantas na primeira aula, falei sobre os grupos, a forma de reprodução, falei sobre a questão da forma de alimentação, elas são seres autotróficos. Na outra aula, né, que foi a última aula, eu falei aí sobre cada grupo de plantas, sobre a questão das briófitas serem menos evoluídas, falamos sobre a diferença entre briófitas e pteridófitas e os pontos em comum de briófitas e pteridófitas, né? Se eu perguntar para você qual é uma diferença entre briófitas e pteridófitas, você pode me dizer o quê? Vai lá, pensa aí. Você pode me dizer que diferença. Briófitas não têm tecidos condutores, tá? As pteridófitas já possuem tecidos condutores. Isso são diferenças. E se eu perguntar assim, o que tem em comum delas? O que você vai me dizer? Elas dependem da água para a reprodução, todas duas, tá bom? Já gimnospermas e angiospermas não dependem da água para a reprodução. Agora, eu já falei isso na última aula, mas eu acho muito importante eu sempre frisar. Quando eu digo que não precisa da água, pessoal, a gente está falando sobre reprodução, tá? Não quer dizer que não precisa da água fisiologicamente, ou seja, ela sobrevive sem água. Não, ninguém sobrevive sem água, nenhum ser vivo sobrevive, tá? Sem água, tá bom? Então, grave essa informação, não deixa isso te confundir. Quando a gente fala sobre água, a gente está falando sobre reprodução, a necessidade da água, tá bom? Então, joga na tela aí, vamos ver o conteúdo de hoje. Continuamos aí no reino das plantas, tá bom? E hoje nós vamos abordar aqui uma aula simples sobre raiz e caule, tá? Que são duas partes básicas aí da planta. A raiz, se eu te perguntar, mesmo sem falar sobre o assunto, você vai saber me dizer uma função bem específica da raiz. Qual é uma função da raiz para uma planta? Você pode até saber duas, mas eu tenho certeza que uma dessas vem primeiro à cabeça, uma das que eu estou pensando, que é a raiz, a fixação da planta, né? Já o caule, ele dá sustentação para as partes da planta, né? Para as outras partes da planta, tá bom? Então vamos lá. No caso, a raiz. A raiz, ela é um órgão muito... É uma estrutura muito ligada, sim, à fixação. Eu estou escrevendo tudo doido aqui. Vou apagar aqui e fazer isso direito. Ela é um órgão muito ligado, muito associado à fixação da planta. Ela é essencial para a fixação da planta no solo, tá bom? Porém, não é só essa função da raiz, tá? Ela tem o quê? Ela tem, além da função de fixação, ela tem uma função vital da planta, que é a absorção de água. Olha lá a água. Absorção de água e sais minerais. Para quê? Justamente para os processos metabólicos, tá? que a planta precisa realizar para a sua sobrevivência. Assim como a gente não precisa estar tomando água o tempo todo, a gente tem que tomar aí pelo menos 2 litros de água por dia, né? A gente precisa da água para quê? Para que essa água é necessária no nosso organismo? Ela é necessária justamente para que os sais minerais, as funções metabólicas dentro do nosso corpo aconteça e que essas substâncias sejam distribuídas pelo nosso organismo. O fluido que permite a condução de todas essas substâncias dentro das plantas e da gente também é a água. Por isso a água é tão importante, não só para a reprodução, tá? E sais minerais, que são justamente os elementos que são transportados pela água, né, pela seiva na planta. Esses sais minerais precisam chegar nas folhas para participarem aí do processo de fotossíntese e depois também serem distribuídos aí pelo floema para todo o resto da planta, tá?
e serve de reserva de água e nutrientes, né? Olha aí que interessante, a raiz também serve de reserva de nutrientes aí e água para a planta. Então, a gente tem aqui uma imagem assim, bem ilustrativa, né? Mas que mostra aí a abrangência de uma raiz, né? Geralmente, quanto maior for a planta, maior ela precisa de uma estrutura de fixação para que aguente ela, né? Para que fixe ela nesse solo e uma estrutura de sustentação também, né? No caso do tronco. Então, quanto maior a planta, geralmente, ela é mais robusta, né? Ou mais grosseira, digamos assim, tá? Então, nós temos aí tipos básicos de raiz. A raiz axial ou pivotante, a mesma coisa. Se liga que na atividade pode ter algo que peça para que você... que se você prestar atenção nesse nome dessa raiz, pode ter alguma coisa que vai te ajudar na atividade que vem pela frente aí sobre essa aula, tá? Então, quando a planta possui raiz principal, mais desenvolvida que as ramificações, típica o quê? Das eucotiledôneas, que é um tipo, né, de planta que não vem ao caso agora, a gente explicar para vocês sobre isso. Isso aqui é um lance mais aprofundado. As eudicotiledôneas, tá? Dá grande sustentação à planta e pode absorver água e sais minerais das camadas mais profundas do solo. Então, ela é um tipo de raiz, digamos assim, muito eficiente, né? Quando eu digo que ela é muito eficiente, é claro, não quer dizer que as outras raízes não sejam eficientes, né? Cada planta tem, cada espécie tem a raiz que vai lhe proporcionar a sobrevivência adequada para o ambiente em que ela se encontra. Tá bom? Então, raiz axial ou pivotante, né? Ó, você percebe que ela tem, é como se fosse um eixo principal e dela, né, ramifica aí as zonas pilíferas que a gente diz. Aliás, isso, tá certo. Essa estrutura que vai mais até o fundo, ela tem uma capacidade de buscar nutrientes e água, né, nas regiões mais profundas. A raiz fasciculada ou cabeleira, quando não existe uma raiz principal, as ramificações são aproximadamente do mesmo tamanho e nascem de um ponto comum. Então você percebe que ela não tem assim uma estrutura principal, né, e dessa estrutura saem as outras. Não. Que nesse caso aqui, se fosse assim, seria a raiz pivotante. Mas como ela é uma raiz que chama fasciculada, tá? Ou cabeleira, ela já lembra como se fosse um trunfo de cabelo, já mais esvoaçado, né? Então, diferente da axial, ela é mais, como é que eu vou dizer? Mais dispersa, né? Ela é mais espalhada, digamos assim, sem uma estrutura principal, como no caso aqui do capim, né? A raiz do capim. E às vezes a gente não arranca o capim, aí ele vem com aquele monte de mato, aí a gente bate ele assim na terra ou numa estrutura mais dura para que saia o excesso da terra que veio preso para ficar mais leve na hora da gente limpar, né? Na hora da gente botar dentro de um saco ali para fazer a limpeza do quintal, enfim. Esse tipo de raiz é a raiz fasciculada, tá? Típica de monocotiledôneas, como a grama e o arroz, e se desenvolvem aonde? Na camada mais superficial do solo, né? Por isso é útil para combater a erosão. Olha que interessante, pessoal. Esse tipo de raiz, né? Geralmente quando você está ali carpindo, fazendo uma limpeza, né? No quintal de casa, ali na roça, ali onde você às vezes vai fazer umas plantações, uma região de cultivo, aí você vai fazer uma limpeza, você vai se deparar com vários tipos de vegetais. Tem aqueles mais taludos, digamos assim, que você tem uma raiz pivotante, que ela é mais complicada de você tirar, e tem aquele capim que você vai, quando você puxa ele, o que acontece? Ele sai meio que trazendo outras coisas juntos, ele meio que parece um tapete. Esses tipos de raízes,
são raízes que ficam mais superficiais, que são as raízes fasciculadas, né? Então, você tem uma certa facilidade, às vezes, de arrancar ele. Nem sempre, mas dependendo do substrato onde se encontra, essa torceira, digamos assim, você vai ter esse tipo de raízes são mais fáceis de ser arrancadas, principalmente no que diz respeito ao capim aí, que foi o que eu usei como exemplo aí, tá bom? Vamos lá, joga na tela aí. Então é isso, né? No caso do tipo de raiz, aí a gente teve a pivotante e a fasciculada, tá? Tem a raiz tuberosa também, né? A principal característica desse tipo de raiz é o quê? É o acúmulo de... Opa, tá na borracha aqui. É o acúmulo de quê? De reserva de nutrientes, sendo muito utilizada na nossa alimentação. Ou seja, ela é um tipo de raiz, pessoal. Por exemplo, aqui tem a batata doce. Ela reserva nutrientes ali, isso faz com que essa raiz acumule esses nutrientes e ganhe ali uma robustez, né? Ela se transforma ali num alimento, né? Mais do que uma raiz para reserva de alimento, o alimento está puro ali nessa estrutura. Então, é um tipo de raiz tuberosa, são essas raízes que acumulam alimento e que acumulam nutrientes, né? E acabam servindo também de alimentação para a gente, tá? Destaque essa reserva né? Falei agora que nem minha mãe. Destaque essa reserva de alimento, ela serve naturalmente para a planta, tá bom? Ela não foi feita ali para alimentar o ser humano, que a gente tem essa coisa assim, né? Às vezes a gente tem uma prepotência de achar que... A gente tem assim uma ideia de achar que as plantas estão ali para nos alimentar. Não, os frutos não são feitos pela natureza para alimentar os seres humanos. As raízes tuberosas, elas não acumulam nutrientes para alimentar os seres vivos. E principalmente seres humanos, que é como a gente acha, né? Que a gente é o ser mais importante do planeta, né? E não, nós estamos aqui só para atrapalhar. A gente precisa sobreviver, é legal, a nossa vida é bacana, mas a gente faz um mal danado para o nosso planeta, né? Com as nossas ações, com as nossas atitudes e a nossa falta de consciência. E a nossa prepotência faz a gente pensar tudo isso, que tudo isso que está na natureza é para nos servir. E não é, pessoal. A raiz tuberosa, ela não acumula nutrientes para nos servir de alimento. Ela acumula nutrientes para servir a planta, tá bom? E a gente, graças a Deus, tem esses subsídios aí, né? Oferecidos naturalmente para nos alimentar, tá bom? A gente tem que agradecer a Deus por isso, porque a natureza está aí para a gente usar, para a gente usufruir dela também, mas é muito importante que a gente tenha consciência de reflorestamento, de fazer um uso sustentável de tudo isso, tá bom? Você aí que é criança, você que está iniciando sua vida de conhecimento agora, tenha isso na sua mente. Use a natureza de forma sustentável, não só tire da natureza, procure também fazer a sua parte, preservando, não poluindo, enfim, tá? É só um parênteses aqui que eu estou fazendo, porque a raiz tuberosa, ela é, sim, uma reserva de nutriente para a planta, mas a gente acaba podendo utilizar ela para a nossa alimentação. Fica a dica, tá? Volta aí para o nosso conteúdo. Então, essa é a raiz tuberosa, né? E a gente tem outros tipos de raízes que servem também de alimentos para a gente, tá? Outro tipo de raiz aí, tipo de raiz aérea, são características de plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que ficam sobre outras plantas, tá, pessoal? Que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las, ou seja, são plantas que vivem sobre outras, mas elas não estão ali parasitando, elas não estão ali fazendo mal, elas estão apenas usando como base para a sua sobrevivência ali, né? Estrutura. Essas raízes podem atingir vários metros de comprimento antes de alcançar o solo, constituindo os cipós. Raízes estranguladoras são aquelas raízes que matam a planta, né? Olha aí. Elas vão apertando, né? Vão sufocando a planta, de certa forma, né? Elas abraçam outro vegetal. Na maioria dos casos, onde isto ocorre, a morte dos hospedeiros, né?
Elas fazem isso aí também até para absorver os nutrientes dessa outra planta. Raízes respiratórias ou pneumatóforos. Pneumatóforos, né? São adaptadas à realização de trocas gasosas com o ambiente. Geralmente são em ambientes aquáticos, tá, pessoal? Essas raízes elas precisam estar mais altas para elas conseguirem fazer as trocas gasosas, né? Então, em determinadas regiões a gente vai encontrar ambientes aquáticos com essas plantas, ambientes pantanosos também, geralmente são característicos da gente encontrar esse tipo de vegetação, tá? Esse tipo de raiz é encontrado em plantas como a Avicena tomentosa, que vive em solos encharcados, né? Como eu acabei de falar, elas vivem em solos encharcados e pobres em oxigênio, como nos manguezais, né? Manguezais são aquelas regiões como é que eu vou dizer? Regiões que vão ali de transitar entre o seco e o molhado, né? E também água salgada e água doce, né? Geralmente essas regiões apresentam aí um cardápio, digamos assim, diferenciado de nutrientes, né? Mas, porém, são ambientes que dependem muito da sazonalidade, né? Ou seja, ambientes em épocas que tem muita água, em épocas que a água está baixa, enfim. Então, essas plantas se desenvolvem nessas condições, tá? Caules são compostos por um eixo central com ramos e folhas, tá? Que são os galhos e as folhas. Então, a gente tem aqui um eixo central e dele segue as outras estruturas. Então, a função, ele sustenta as folhas, colocando em condições de melhor iluminação. É como se ele estivesse mostrando as folhas para o sol, né? Ele pega e levanta as folhas, por isso as folhas ficam lá na parte mais alta, facilitando a realização de quem? Da fotossíntese. Ou seja, a planta está trabalhando para ela, tá, pessoal? Para ela, para as condições dela. Ela precisa de fotossíntese, então ela joga as folhas, que são as estruturas onde ocorre as fotossíntese, ela joga as folhas lá para cima, porque ela precisa da luz solar, tá? Então, nas extremidades das plantas, geralmente é onde ficam as folhas. Condução de água, também, né? Sais minerais, hormônios e açúcares podem acumular água e servir como estrutura de propagação vegetativa, tá? Aqui é um tipo de reprodução que a gente pode enquadrar dentro da assexuada. Propagação vegetativa é quando você pega um pedaço do tronco, dependendo do pedaço que você pegou ali do galho, se ele tiver sistemas meristemáticos ali, ele vai... É o famoso ramo, né? Você pega um ramo de uma planta, chega em casa, planta e ela brota ali e vai embora, né? Isso é um tipo de propagação vegetativa, tá? Então, a morfologia, né? A gente tem aí o caule, né? Uma estrutura central, a gema apical, que eu já expliquei, onde ficam os tecidos meristemáticos, que dão possibilidade de crescimento. Tem os entrenós, né? Nos caules. O nó geralmente é uma região onde surge folhas ou onde surge uma nova ramificação de galho. Então, os entrenós são os espaços entre os nós, né? E temos a gema apical, é essa que leva a planta para cima. A gema lateral é essa que faz o crescimento das folhas dos galhos para os lados, tá bom? Geotropismo, ou seja, ela tem uma atração para onde vem a luz, né? Da onde vem a fonte de luz. Tipo de caule. Temos os caules, como eu falei, né? No geral, a gente tem os caules aéreos, aquáticos e subterrâneos. Os aéreos constituem a maioria dos caules existentes, né? São denominados aéreos porque ficam sobre o solo. Podem ser eretos, rastejantes ou trepadores. Os aquáticos desenvolvem no meio líquido e os subterrâneos acumulam reservas nutritivas utilizadas no inverno e nas outras estações empregadas na produção de folhas. Temos aí o solo, o caule tipo colmo, né? Que é um caule aéreo, ereto, cilíndrico, que apresenta nós bem visíveis, né? O tronco, que é um caule aéreo, ereto, resistente e ramificado, é mais comum em árvores de médio e grande porte, tá? Estipe
não tem ramificações, tem folhas apenas nas pontas e não tem gemas laterais, né? O nome está aqui em preto, pode até não dar de ver direito, mas eu estou circulando aqui, pessoal. Tá? E a haste, que é o tipo de caule aéreo ereto caracterizado por ser fino, frágil, ramificado e verde. Tá? E modificações caulinárias que a gente pode achar são as gavinhas, aquelas estruturas fininhas, né, como tem aqui, ó, que elas servem... O maracujá tem essas gavinhas, né? Ele vai agarrando e vai se proliferando em uma determinada estrutura. E os espinhos são modificações de caules, né, que são aí, que apresentam função de defesa. Por exemplo, limoeiro, as roseiras, enfim, né? Os acúleos, roseiras, não são... os acúleos, no caso, na roseira, na paineira, eles não são espinhos, mas sim projeções epidérmicas sem vascularização, tá? Então, são estruturas aí que, se você também não pegar com cuidado, você pode até se machucar, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. A aula foi sobre raízes e caules. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, vai para a tua atividade. Se você prestou atenção na aula, vai dar tudo certo. Vamos lá.